Fala pessoal, o GM Evandro aqui e como a maioria de vocês já sabe, nas últimas semanas eu joguei alguns torneios bem importantes e um desses torneios foi o Zonal 2.4 lá na cidade de Natal, que é um torneio que classificava para a Copa do Mundo de xadrez e eu consegui conquistar uma das vagas, então eu vou jogar a Copa do Mundo no próximo ano. E muita gente aqui do canal, os inscritos aqui, pediram para que eu analisasse algumas das partidas do Zonal e também do torneio de Manaus que eu joguei logo na sequência. Então eu resolvi começar essas análises analisando aqui a partida decisiva do Zonal. Foi a partida que me deu aí a classificação para a Copa do Mundo, que foi a partida que eu joguei de brancas contra o mestre internacional Roberto Molina. Essa aqui era uma partida muito importante, eu tinha que vencer a partida de qualquer forma para lutar ali por uma das vagas, porque tinha ali, salvo engano, 7 jogadores que tinham chance de classificar ali na última rodada, então eu tinha que ganhar de qualquer forma e ver o que acontecia, né? E no final acabou dando tudo certo. E eu quero compartilhar aqui com vocês as análises dessa partida, que foi uma partida muito interessante, uma partida de ataque, né, onde eu sacrifico ali um peão pela iniciativa e depois essa iniciativa foi ficando muito forte até conseguir ali um ataque decisivo ali contra o Molina, né? Mas então é isso, galera, bora começar aqui as análises dessa partida que muita gente pediu. Eu tava de brancas e eu vou contando tudo aqui pra vocês, tudo que eu pensei, lance a lance, explicar um pouco também dessa abertura, dos temas típicos aqui, é uma variante que eu tinha preparado pra jogar até, e também falar um pouquinho o que eu preparei, né, pra partida. A galera sempre pergunta isso, como que é a preparação para as partidas. Então vamos lá, comecei com o lance 1 E4, né? Pra quem já conhece, sabe que eu gosto de jogar sempre com E4 ali, seguindo os passos do Bob Fischer. Então, o Molina ele respondeu com E6, jogando uma defesa francesa, que já foi uma primeira surpresa, porque eu esperava que o Molina fosse jogar a favorita Caro-Kann dele, né? Que a gente já jogou dezenas de partidas de torneios na Caro-Kann. E dessa vez o Molina resolveu mudar e ir para a defesa francesa. Na preparação da partida eu vi que ele tinha jogado até algumas partidas recentes na francesa, mas eu foquei mais na Caro-Kann. Só que para esse torneio eu já tinha preparado uma variante nova, assim, contra a francesa. E acabou encaixando para essa partida também. Daí eu joguei com D4, ele faz D5 e aqui eu jogo E5, levando para a variante do avanço da defesa francesa, que é uma variante que eu jogava quando eu era criança, que eu gostava das posições de ataque que surgiam aqui da variante do avanço e estava há muito tempo sem jogar essa variante, só que recentemente surgiram umas ideias novas, especialmente ligadas ao sacrifício de peão que eu vou fazer nessa partida, e eu resolvi voltar com a variante do avanço. A ideia básica aqui da variante do avanço é que quando eu coloco esse peão em E5, ele acaba restringindo bastante as peças aqui das pretas, especialmente o cavalo de G8, que não tem mais a casa natural F6 para ser desenvolvida. Então eu fico com uma vantagem de espaço no centro e na ala do rei, então muitas vezes eu vou conseguir atacar na ala do rei. Bom, então as pretas precisam fazer alguma coisa e aqui vou só ensinar aqui para você alguns conceitos básicos aqui dessa estrutura da francesa para você entender por que ele jogou com C5 agora, que é um lance essencial nessa posição. Acontece o seguinte, que quando surge essa estrutura de peões da francesa, as pretas vão criar contra-jogo atacando o centro das brancas, ou fazendo C5 ou fazendo F6. Então é muito importante fazer uma dessas rupturas. A ideia das pretas é tentar eliminar esse centro, né? Por exemplo, se eu jogo D por C5, bispo por C5, cavalo F3, cavalo C6, bispo D3, agora o preto faz F6, faz a segunda ruptura e de repente as pretas conseguiram destruir o centro das brancas. E quem ficou com um forte centro de peões é o preto. E agora as pretas podem começar a avançar esse centro e aqui o preto está muito bem, né? Então, é isso que as pretas querem fazer. Pensando nisso, quando ele joga C5, eu faço aqui C3, que eu quero defender a base da cadeia de peões, que é D4. E agora vai surgir uma luta
por esse centro, né? Pela base da cadeia de peões. As pretas podem organizar, por exemplo, para colocar todas as peças atacando o centro, com cavalo C6, dama B6, cavalo H6, cavalo F5. E eu preciso lidar com essas ameaças, né? Então aqui o Molina, ele começou fazendo o lance dama B6, que apesar de desenvolver a dama muito cedo, né? É um lance normal da francesa, combinado com o cavalo C6 para atacar D4. Então eu fiz cavalo F3 e agora ele faz um lance bispo D7. Bom, essa aqui é uma ordem bem interessante das pretas, porque geralmente o preto joga com cavalo C6 rápido. Só que com essa ordem de lances, ele deixa a opção de jogar um lance como bispo B5, para trocar assim o bispo mal, né? Provavelmente você já ouviu falar do bispo mal da francesa, né? O bispo mal da francesa é esse bispo de D7 aqui, esse bispo de casas brancas. E ele é chamado de bispo mal porque ele acaba sendo restringido pelos próprios peões, né? Se você observar aqui, é um bispo de casas brancas e os peões centrais das pretas ficaram em casas brancas. Então os peões ficam limitando a atividade desse bispo, né? Esse bispo muitas vezes é o pesadelo aqui do jogador de francesa. Quando sobra ali, por exemplo, um cavalo bom contra bispo mal, acaba sendo um inferno jogar de pretas, né? Então, tem muita gente que não joga francesa, inclusive, por conta desse bispo, né? Então, faz todo sentido ele tentar trocar o bispo, ele jogar bispo D7 para fazer bispo B5. Tem algumas opções aqui, mas eu acabei escolhendo jogar bispo D3, a casa natural para desenvolver o bispo. E caso ele jogasse com um bispo B5, a minha ideia era tomar em C5, bispo por C5 e agora jogar com B4. Essa é uma posição que eu já tinha estudado já, que se bispo por F2, rei E2, agora esse bispo ele está sem casa, então ele teria que voltar o bispo, por exemplo, bispo F8, e agora eu tenho uma vantagem de espaço bem grande nessa posição. Bispo B5, dama B5, A4, por exemplo. E ele tem uns problemas aqui para desenvolver a ala do rei, desenvolver o bispo de F8, cavalo de G8. É uma posição jogável essa, mas é uma posição que eu sentia confortável de jogar, especialmente por conta da minha vantagem de espaço e um melhor desenvolvimento. Então, por mais que ele tenha trocado o bispo mal, ele ainda não resolveu todos os problemas da posição. Só que aí, o Molina, ele joga C por D4. Ele quer evitar o meu D por C5 para depois jogar bispo B5. E aí que eu vou jogar a variante que eu tinha preparado, que é o sacrifício de peão. Aqui eu jogo com roque, sacrificando assim o peão de C3. Então é uma espécie de um gambito que eu estou fazendo aqui, onde eu sacrifico um peão em troca do desenvolvimento. Por exemplo, se ele aceita diretos o peão de C3, eu jogo o cavalo por C3 e você pode ver que ele não desenvolveu nenhuma peça ainda na ala do rei e eu já estou rocado, já desenvolvi minhas peças, vou ganhar mais tempos ainda em cima da dama. Então aqui eu tenho uma compensação pelo peão sacrificado. E é um tipo de posição que eu gosto bastante de jogar, que são essas posições que eu jogo com a iniciativa. Então, tudo bem, ele tem o material a mais, mas as minhas peças estão muito ativas. Então, eu sempre vou escolher o lado que está com a iniciativa, né? Só que aí o Molina ele não aceitou direto esse sacrifício. Ele jogou aqui o lance cavalo C6. Ele está esperando que eu tome em D4, para então ele tomar de cavalo em D4. Até existe essa posição, é o jeito que eu jogava quando eu tinha ali meus 13 anos, eu jogava sacrificando o peão desse jeito, mas hoje em dia já é conhecido pela teoria que essa variante não é muito legal para as brancas. Só que aqui eu faço o lance torre 1, que é um lance que deu uma vida nova para essa variante. O branco fica esperando o preto tomar em C3. Então depois de torre 1, ele faz aqui cavalo de G7, ele continua esperando eu tomar em D4 e eu fico esperando ele tomar o peão de C3. Então vou fazendo lances úteis de desenvolvimento. Então ele faz cavalo de G7, eu faço aqui H4. Geralmente quando as pretas fazem esse lance, o cavalo E7, é para o cavalo ir para F5 ou para G6. Então é natural responder H4, porque no caso de cavalo G6, eu tenho H5. E assim eu já fico incomodando ali bastante o cavalo. E aí o Molina ele escolheu jogar aqui um lance A6. Ele faz também um lance de espera ali com A6.
Porque, por exemplo, se eu não posso desenvolver o bispo agora, tá caindo B2, e se eu desenvolver o cavalo para D2, aí sim ele vai tomar o peão de C3. Poderia ser uma opção isso, né? Até tem uma partida do Magnus que ele joga dessa forma, ele joga com o cavalo D2 e sacrifica o peão mesmo, por mais que a estrutura tá feia das brancas, tá com peão a menos, o branco tá com as peças ativas, né? E vai abrindo linhas aqui para as peças. Eu posso jogar um torre B1 já, C4 também. E aí o branco acaba tendo compensação também por esse peão sacrificado. Só que aí depois de A6, eu resolvi jogar com A3, que é uma posição que eu já tinha visto, né? Eu já tinha estudado uma posição como essa, que a minha ideia de A3 é jogar com B4 e bispo B2, para assim desenvolver o meu bispo. E dessa forma eu vou obrigar ele a tomar o meu peão de C3, podendo já desenvolver o meu cavalo de B1 também. E aqui o primeiro lance que me surpreendeu, que ele fez G6, né? Esse é um lance que não estava nas minhas análises, eu tinha visto basicamente todos os lances aqui que já foram jogados, mas G6 nunca ninguém tinha jogado. E aqui que é o primeiro momento crítico, assim, né? O G6 é um lance que eu não gostei muito, porque é um lance que acaba enfraquecendo essas casas, F6, H6. Por mais que eu não consiga explorar agora, isso vai ser sempre um problema para ele resolver, né? Ele tem que ficar sempre de olho nessas casas. Eu segui o meu plano normal, joguei com B4. Aqui o computador gosta de bispo C2, que é um lance que eu confesso que nem passou pela minha cabeça, jogar com bispo C2, que agora ameaça tomar em C3, e aí ele acaba tendo que tomar em C3. E novamente surge aquele tipo de posição onde eu tenho bastante compensação pelo material, né? Pelo peão sacrificado, minhas peças estão muito ativas. Esse é um lance bem fino, é um lance bem difícil também. Então, eu acabei fazendo B4. Ele jogou bispo G7, na verdade. Ele não tomou em C3, ele jogou bispo G7 primeiro, porque ainda se eu tomar em D4, ele tá tomando, né? Então eu joguei agora bispo B2 e agora sim, ó, ameacei C por D4 e se ele não faz nada agora, o material vai ficar igual e eu tenho todas as vantagens da posição. Por isso agora ele aceita o peão. E aí vem cavalo por C3. Bom, então basicamente é isso, né? Eu sacrifiquei um peão, só que minhas peças vão ficar mais ativas, né? Por exemplo, depois de roque que ele fez, que é um lance natural para colocar o rei em segurança, eu faço cavalo A4, dama D8, cavalo C5, e aqui dá para perceber que as minhas peças jogam muito mais, né? E nesse tipo de posição, o que é importante você avaliar, quando você sacrifica um peão, assim, pela iniciativa, é se tem como você progredir na posição, se você tem um plano para melhorar, né? E nesse caso aqui, o branco tem vários planos. Eu posso jogar com H5 para criar debilidades na ala do rei. Eu posso, às vezes, jogar com A4 e B5 também para ganhar mais espaço aqui na ala da dama. Eu vou conseguir desenvolver minhas peças com facilidade. E as pretas não estão conseguindo usar esse peão a mais. Isso é importante também, ver se o teu adversário tem como usar esse material. E aqui não é o caso. Então, ele jogou aqui bispo C8, defendendo o peão de B7. Eu fiz dama D2 para ligar as torres. B6, cavalo B3. Bispo D7. E agora eu faço H5. O meu objetivo aqui é criar algumas fraquezas na ala do rei. Então, às vezes, esse peão pode chegar em H6 até. Às vezes, eu vou tomar em G6. Então, ele acaba jogando com H6. Que ele quer que eu tome em G6, né? Porque se eu tomar em G6, ele joga FG6 e agora ele resolveu os problemas. A torre dele tá jogando, as peças estão jogando. Então, vou deixar esse peão aqui em H5 por um tempo. Tomar em H5 não faz sentido, porque eu jogo dama G5 e depois eu tô tomando o peão de H5. Meu ataque, ele é realmente muito forte aqui na ala do rei. Bom, depois de H5, então, ele jogou com H6. Eu faço torre de AC1, cavalo F5 e agora dama E2. E com esse lance eu começo a jogar nas duas alas, né? Porque ali quando ele faz B6 ele enfraqueceu o peão de B, quer dizer, o peão de A. Então eu posso ficar incomodando ali, deixando as peças presas. E o peão de H5 ele fica incomodando do outro lado também. E aqui acontece o seguinte, que depois de dama E2, se ele fizer, por exemplo, um lance com B5, aí ele já cede a casa C5, que eu consigo invadir com o cavalo.
Mas eu achava que era um momento de repente, fazer ou até mesmo esse B5, ou até mesmo jogar G por H5, pode ser uma ideia. É um lance que eu tava sempre de olho. Mas eu acho que deveria fazer alguma coisa mais ativa. Porque aqui o Molina ele jogou cavalo B8, e daí as peças ficam muito presas ali, esse cavalo vai perder tempos. É, Por mais que ele consiga defender ali o material, as peças vão ficando muito passivas. E aí eu vou desenvolvendo a minha iniciativa com isso, né? Então, nesse tipo de posição é sempre interessante a gente buscar alguma forma ativa de reagir, né? Então, aqui eu joguei cavalo de BD4, melhora o cavalo. Torre A7, ele quer jogar torre C7 para trocar uma das torres. Torre C2, para dobrar as torres e ficar com o controle da coluna C. Aí ele fez as trocas. E agora B5. Bom, com o lance B5 ele defende assim o peão de A6. Só que ele cedeu aqui a casa C5 que eu posso usar em algum momento. Então eu faço dama D2. Com esse lance, o dama D2, eu fico de olho lá no peão de H6, porque às vezes depois de um lance como cavalo D4, bispo D4, eu posso voltar o meu bispo para E3, já tocando nesse peão de H6. Então eu faço aqui dama D2, veio o cavalo por D4, bispo por D4, e eu tô com essa ideia, né? O bispo E3, tô ameaçando tomar em G6 também. E aqui o Molina ele faz um lance cavalo C6. E esse aqui é um momento bem crítico da partida, porque quando ele faz cavalo C6, ele tá atacando aqui o meu bispo de D4. E eu tenho um lance candidato aqui que chama bastante atenção, que é o lance bispo C5. Só que eu fiquei bem em dúvida de fazer esse lance, porque depois de bispo C5, ele tinha um sacrifício de qualidade interessante aqui com o lance G5. E depois de bispo por F8, dama por F8, ele tem uma certa compensação aqui pela qualidade sacrificada, porque depois de um dama B8, ele tá pressionando aqui o peão de E5. Eu acho que o branco ele tem vantagem nessa posição. Depois de dama E3, vou tentar invadir ali em B6, por exemplo. Mas o preto tem suas chances aqui, né? Então eu fiquei bem em dúvida se eu deveria jogar esse bispo C5 por conta de G5. Ou deveria manter a atenção aqui com o bispo B2 ou até mesmo o bispo E3. Mas no final das contas eu achei que dava para jogar bispo C5. Fiz o bispo C5. Só que aqui ele responde com torre E8. E esse lance acaba sendo um grave erro na posição por conta de alguns temas táticos que vão surgir aqui. E aqui a posição começa a ficar muito interessante, que aí vai envolver bastante cálculo, porque eu jogo aqui o lance H por G6, e a ideia do Molina é responder com F6, né? É claro que ele não vai jogar tomando em G6, senão ele tá completamente perdido aqui, né? Perde a qualidade sem nenhuma compensação. Só que a ideia dele era essa, né? F6. Porque se eu tomar agora em F6, ele responde com dama por F6. E agora o centro dele tá andando, ele vai fazer E5 e E4, por exemplo. Só que aqui que tem um lance bem fino. Eu faço um lance dama F4. Que a minha ideia é entrar com essa dama lá em F7. E aí eu comecei a ver alguns temas de mate aqui na posição. Ele joga com F por E5, eu faço dama F7 cheque, rei H8. E aqui que tem um lance chave, né, que é o lance que eu vi ali atrás quando eu joguei dama F4. Na verdade, as posições que vão surgir aqui eu vi todas quando eu fiz o lance dama F4 ali, porque é um negócio meio sem volta. Se eu jogo dama F4 e não vejo com precisão ali o que vai acontecer, até usar remates ali, pode acontecer de ficar até pior, né? Por exemplo, aqui ele tá ameaçando E4 garfo. Só que aí eu faço o lance bispo D6. E esse lance aqui que o Molina furou, porque ele imaginou que pudesse jogar com E4 aqui. Só que se ele faz E4, aqui eu tenho um arremate bem bonito com torre toma C6. Bispo toma C6 e agora bispo E5. Porque se ele tomar agora o bispo de E5, ele tá levando mate em H7. E eu tô ameaçando mate em G7. Ameacei bispo por G7 ou dama por G7. E se ele jogar agora torre G8, eu tenho dama F4. Ameaçando dama por H6 mate. Né? Por exemplo, se bispo E5, dama H6 mate. E se ele faz qualquer outro lance, também dama por H6 mate. Esse bispo ele tá cravado. Então, essa posição é bem bonita aqui, que surge até o dama F4.
E aí, quando chegou na posição e eu joguei o bispo D6, aí o Molina percebeu, né? Ele ficou um bom tempo calculando aqui, ver se tinha alguma defesa, mas não dá pra jogar E4, E4 perde, e daí ele acabou fazendo torre G8. Só que agora eu também tomo o peão de E5, e aí ele tá levando vários temas de mate, né? Aqui a gente já começa a ver aqueles temas de mate Philidor, com o cavalo lá em F7. Se ele tomar em E5, bispo por E5, né? Então, tá levando os mesmos temas. Ameacei aqui, por exemplo, um torre C7. Então, cavalo por E5, ele joga aqui bispo E8. E novamente tem um arremate aqui nessa posição. Inclusive, se você quiser parar aqui para calcular, esse é um momento legal. Esse é um momento bem crítico aqui. Que é tipo uma posição de exercício, né? Depois de bispo E8, jogam as brancas e ganham, né? E aqui o detalhe é o seguinte, que o bispo E8, na realidade, ele não ameaçou nada. Porque sempre que tomar em F7, cavalo para F7 é mate. Então, aqui eu faço torre, toma C6. Não pode tomar a dama, né? Se tomar cavalo por F7, mate. E quando ele toma em C6, o detalhe é que eu tenho aqui simplesmente dama por E6, ameaçando cavalo F7 mate. Então, por exemplo, bispo E8, aqui ele tá levando cavalo F7 cheque, bispo toma, peão toma, torre F8 e agora dama G6. E aí não tem como parar o mate em H7. E depois de dama por E6 ali, simplesmente não tem o que ele fazer, né? Porque se não faz bispo E8, vai fazer o quê, né? Vai vir cavalo por F7 já no próximo lance, né? Se ele tomar em E5, tem bispo E5, torre G7, eu posso tomar em G7, né? Rei G7, dama F7, dama H7 mate. Então aqui depois de jogar dama por E6, ele abandonou, porque não tem como parar o cavalo F7 com os temas de mate, né? Então, essa foi a partida decisiva aí, a partida que eu joguei com o Molina na última rodada do Zonal. Foi uma partida que gostei bastante, porque eu consegui jogar bem preciso ali nos momentos que precisou calcular, assim, com mais precisão, né? Especialmente o momento aqui do dama F4, né? Quando ele faz dama F6, dama F4, que aí eu consegui ver aquelas variantes, aqueles temas de mate ali, e basicamente foi o que decidiu a partida. E no final acabou dando tudo certo lá, ganhei a partida, deu os resultados que precisavam dar ali e fiquei em segundo lugar no Zonal 2.4 e classificando assim para a Copa do Mundo. Galera, então é isso, espero que vocês tenham curtido aqui essa análise, tenham aprendido um pouco sobre essa posição, com a análise da partida e que vocês tenham entendido aí tudo que eu pensei durante a partida também. Se você gostou, deixa aí nos comentários que você curtiu a análise, que de repente eu posso trazer mais análises das partidas que eu joguei aí nos torneios, fazer análises como essa, beleza? Se você curtiu, não esquece de deixar o like aqui no vídeo também. Então é isso aí, vamos encerrando por aqui e até a próxima.